A Cruzada Vaticana pela Vida. Para que serve o Papa? O representante de Deus na Terra para 1,2 mil milhões de católicos no mundo. Terá ainda uma palavra a dizer? 3/4 do total de católicos franceses declararam numa sondagem recente que a religião não se deve intrometer em questões de bioética, ou seja, em assuntos como o nascimento, a vida e a procriação. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vos. Quando o Papa fala de ciência diante de fiéis do mundo inteiro, os seus argumentos parecem oriundos de uma outra era. En Dieu seul, il y a une science parfaite. La raison humaine parvient à des connaissances que ne sont pas incontestables, mais probables et discutables. Nos meios de comunicação social, a palavra do Vaticano parece cada vez mais obscurantista, como se estivesse surda a todos e quaisquer progressos da ciência. Em Espanha, por exemplo, em 2008, médicos de Sevilha apresentam ao mundo o primeiro bebê medicamento. Um pequeno rapaz concebido através da fertilização in vitro, geneticamente selecionado para salvar o seu irmão mais velho de uma doença mortal. Ao mesmo tempo que o país rejubilava, a Igreja vinha a público condenar o feito. Todo un logro para la medicina, aunque la Conferencia Episcopal no piensa lo mismo. Denuncia que se ha silenciado la eliminación de los embriones enfermos a los que afirman no se ha permitido nacer. Em 2006, um outro exemplo, desta vez em França. Ao mesmo tempo que o público se mobilizava para salvar as crianças durante uma grande festa num programa de televisão, o bispo de Toulon denunciava as manipulações sobre o embrião e falava mesmo de uma estratégia eugenista. Aus diesem beiden Werk möchte ich zwei Gedanken herausgreifen, die auch für unsere Zeit von großer Bedeutung sind. Mas a Igreja, que antigamente era a resposta para tudo, não passará hoje de uma voz entre tantas outras? Ter-se-á tornado a voz do interdito? A resposta do Vaticano aos avanços da ciência não será sinónimo de condenações em série? Afinal, qual é o seu ponto de vista? Será mesmo avessa a todo o tipo de progresso? E de que tipo de progressos falamos nós? Na verdade, estamos a viver uma revolução incrível. O que durante séculos pertenceu ao estrito domínio de Deus, o que os homens viam como um mistério dos céus, é hoje passível de ser conseguido em laboratório. Pela primeira vez na sua história, o homem é capaz de criar, artificialmente, um ser à sua imagem. Em 2007, a equipa do professor Jacob criava em Londres uma válvula de coração humano a partir de simples células retiradas de um embrião. Estima-se que daqui a 10 anos consigam criar um coração inteiro. Em 2009, equipas da Universidade de Stanford criavam esperma e óvulos a partir de células retiradas de um embrião humano. Já para não falar da clonagem da ovelha Dolly, realizada em 1996, que nos faz pensar que talvez um dia o homem consiga clonar-se a si mesmo. Mas então, se o homem for capaz de criar o próprio homem, o que será de Deus? Em Roma, no coração do Vaticano, levantam-se interrogações sérias sobre estas questões do domínio da bioética. Contrariamente ao que frequentemente se pensa, a Santa Sé não é indiferente aos progressos da ciência.
Em 1994, João Paulo II fundava a Academia da Vida e esse interesse pela investigação não era novo. É nos Jardins do Vaticano que encontramos uma das mais antigas academias de ciências do mundo, fundada há 4 séculos. Não nos podemos esquecer de que as escolas e as universidades tiveram a sua origem na Igreja. Foi a Igreja que fundou a universidade. Se hoje existem hospitais, é porque a Igreja os fundou. E poderia continuar a enumerar. E não é tudo. No século XVI, o Papa Gregório XIII mandou construir um primeiro observatório para reformar o calendário, que continua a ser o que usamos hoje. Atualmente continuam a existir padres astrónomos que estudam as estrelas nos observatórios de Tucson, no Arizona, e de Castel Gandolfo, em Roma. O Papa Leão XIII quis erguer este observatório para demonstrar que as acusações de obscurantismo que eram feitas contra a Igreja eram falsas. A Igreja observa o cosmos, as estrelas, o infinito. Contudo, para essa mesma Igreja, a verdade científica não é a única verdade e o mistério do universo tem de ser procurado noutro sítio. Nós distinguimos o nível da natureza, a física, a química, etc. E depois temos o nível da filosofia e o nível da fé. Sim, para muitos há também o nível da fé. Nós acreditamos, no nosso observatório podemos ler uma placa de pedra Deum Creatorem Venite Adoremus, ou seja, venham adorar o Deus Criador. O Deus Criador. E claro está, a intocável e divina criação. E a mais sagrada de todas é mesmo o homem. E é exatamente esse o mistério que a medicina moderna está a tentar desvendar. Ali está a placa. Deum Creatorem Venite Adoremus. Se recuarmos 40 anos, todas estas questões de bioética não eram ainda problema nem para a Igreja, nem para ninguém. No dia em que essas descobertas conheceram uma tradução prática científica ou mesmo técnica, diria eu, com as experiências de laboratório, isso começou a provocar questões diretas de ordem ética. Será que nós temos o direito de fazer determinadas coisas com os embriões ou com os seres humanos, etc, etc. E por falar em embriões e em procriação, a Academia Pontifícia das Ciências convida regularmente investigadores do mundo inteiro. E mesmo prémios Nobel de todos os credos, inclusive ateus. Em 1985, a Academia recebeu o professor René Friedman, conhecido por 3 anos antes por ter feito nascer o primeiro bebê proveta francês. Eu fui convidado pelo Vaticano para a Academia Pontifícia das Ciências, onde durante 3 dias discutimos os problemas da fecundação in vitro. E o resultado dessa discussão foi a publicação do Donum Vitae pelo Cardeal Ratzinger, o Papa da atualidade, que é uma encíclica totalmente contra esse procedimento. Não podemos, pois, dizer que eu tenha conseguido ser suficientemente convincente. Na verdade, em 1987, o Vaticano publicou Donum Vitae, uma obra que condena a fecundação in vitro. Seguir-se-iam outras instruções que, no geral, rejeitam todas a maior parte das técnicas de procriação assistida. Fecundação in vitro, interrupção médica da gravidez, despistagem genética pré-implantatória. O início da vida, segundo a Igreja Católica, parece ser uma sucessão de interdições. E a chave de todas essas proibições tem um nome: alma.
Deus cria o corpo e a alma. A partir do momento em que os pais criam as condições materiais para que a criança possa nascer, a ação tipicamente divina é a criação da alma. A alma, uma ação divina. Na tradição católica, mais especificamente na tradição monoteísta, a vida não é dada pelo pai e pela mãe, mas sim por Deus. Ao dotar um embrião de alma, Deus dá-lhe vida. Os pais apenas concebem o corpo. A humanidade não é, portanto, fruto da ação do homem, mas sim originária da intervenção divina. Mas exatamente em que momento é que Deus dota um embrião de alma? Na Idade Média, Tomás de Aquino declarou que Deus introduz a alma no embrião 40 dias após a concepção, no caso dos rapazes, e 80 dias no caso das raparigas. Atualmente, a Igreja Católica evolui um pouco. Então, quando é que o nosso corpo é dotado de alma? Essa é uma questão muito polémica entre os teólogos. Atualmente, temos tendência a responder que é no momento da concepção. Agora, numa imagem, eis o momento em que, segundo a Igreja, Deus dota o embrião de uma alma. Atualmente, esta crença na alma está desfalcada. A verdade religiosa é posta em causa. Após ter reinado incontestada sobre o mistério da vida e da reprodução durante séculos a fio, tem agora de se confrontar com uma nova realidade: a ciência. Em 1875, ao estudar os ouriços do mar, um embriologista alemão conseguiu desvendar o mecanismo da reprodução, estabelecendo que a fecundação é a união de uma célula masculina com uma célula feminina. A partir daí, como é evidente, os nossos conhecimentos não pararam de se alargar. E há mais de 50 anos, graças às técnicas de imagem médica, podemos mesmo ver o que até ali era invisível: o interior do ventre materno, em direto. A ciência avança. E o cerco aperta. Estaria o Vaticano com medo que o mistério da vida fosse desvendado? A Igreja não tem medo da verdade. O problema é que a verdade mete em causa velhos hábitos mentais. Contudo, o facto de termos chegado ao conhecimento, que é uma coisa maravilhosa, à origem da vida e à possibilidade de atuarmos sobre o embrião, pode também ofender o respeito pelo próprio conceito da vida. Lembro-me da primeira vez em que falei publicamente do assunto, quando tivemos o primeiro bebê proveta na Suíça, em Genebra, e estava um simpático técnico que fez uma experiência e que me quis mostrar que não se tratava de um ser humano, mostrando-me uma foto com uma espécie de sopa. Claro que no meio de todas aquelas partículas, óvulos e espermatozoides, ainda não conseguimos ver um ser humano com alma. Há também uma outra questão. Devemos olhar para as coisas com o pensamento e não apenas com os olhos. Percebe? Por isso, quando olhamos para um embrião, temos de o ver antes de mais como uma pessoa humana que está a começar. E, por isso mesmo, temos de mostrar o mesmo respeito que mostramos nos outros estádios da sua existência. Para a Igreja, o embrião é sagrado. É uma pessoa. Para a ciência, as coisas são um bocado mais complexas.
Se me perguntar quando acontece a pessoa humana, eu não tenho uma resposta fácil. Digo simplesmente que hoje em dia somos confrontados com uma questão de viabilidade, ou seja, não existe viabilidade da pessoa humana antes das 22 semanas. Até chegarmos a esse ponto, temos uma constituição progressiva e uma pessoa humana vai acontecendo progressivamente. Há 3 palavras diferentes: humano, pessoa e vida. A vida situa-se a níveis inteiramente diferentes. O átomo é uma coisa viva e as moléculas também. Uma célula também é vida. Um espermatozoide também. Contudo, há milhões de espermatozoides que nunca chegam a nada. Por isso, a vida é um processo de transformação ininterrupto. A pessoa só acontece a dado momento desse processo, que tem um começo e um fim precisos. Ce n'est malheureusement qu'à un moment donné, ça a un début et ça a une fin. A destruição de um embrião é sempre a supressão de uma vida humana. Isso tem de ficar bem claro. Os argumentos são sempre argumentos da natureza, ou seja, há que ter um respeito absoluto pela natureza. Mas eis que há séculos o homem, a civilização, foram erguidos sobre o domínio da natureza, infringindo as suas leis. Foi assim que surgiram a agricultura, a indústria, a medicina. Nós não somos obrigados a respeitar as leis da natureza porque a medicina existe e o nível da humanidade está lá. E se pudermos evitar, não vamos impor sofrimento a um ser indefeso ou uma família inteira. O desrespeito pela natureza é sem dúvida um mal menor e ainda assim parece-me preferível e bem mais humanista. Sendo assim, na Europa, os cientistas infringem a natureza 3.000 vezes por ano, e isso só para permitir que nasçam bebés. Levam a cabo as chamadas fertilizações in vitro. Provocam o encontro entre o ovócito e um espermatozoide, retirados ao acaso com a ajuda das suas sondas. Em Estrasburgo, a equipa do professor Vivier luta contra as debilidades da natureza. Aqui, num dos 3 centros autorizados em França, por entre 17 espalhados pelo mundo, esta equipa acolhe cerca de 200 casais por ano para diagnósticos pré-implantatórios. Objetivo: analisar os embriões para determinar se são ou não portadores de uma doença genética grave. Um embrião humano, neste estádio de desenvolvimento, mede 1/10 de milímetro, ou seja, não é perceptível a olho nu e por isso falamos de micromanipulações. O embrião está numa espécie de casca. O que tem de ficar bem claro é que todos começamos assim. Somos uma pequena equipa e somos capazes de estudar 3 a 4 casais por semana e não mais do que isso. Temos a possibilidade de ajudar casais a terem filhos, ou porque têm um problema de fertilidade, ou porque existe um risco, claro, de surgir uma qualquer doença genética. Pedem-nos para conceber bebés saudáveis. Quando digo saudáveis, não quer dizer que andamos à procura da criança perfeita, mas sim que procuramos uma criança sem doenças.
O embrião é algo completamente abstrato e não é conceptualizado pelos pais. Gostamos de lhes mostrar imagens, mas que não se pareçam com nada. Quando comparadas com imagens de diagnóstico pré-natal, onde já vemos a imagem de um ser humano. Neste caso, o embrião não se parece com nada. E muito poucos casais são capazes de conceptualizar o que é aquele embrião. Eu penso que é justamente por isso que não encaram o diagnóstico pré-implantatório como um potencial aborto. Após a fecundação in vitro, estes embriões são cultivados em pequenos recipientes de plástico. De seguida, são isolados de forma a poderem ser estudados. É retirada uma célula de cada embrião, recortando a membrana com a ajuda de um laser. De seguida, a célula é analisada geneticamente para se determinar se o embrião é ou não portador de uma doença. Uma vez analisados, 1 ou 2 desses embriões provenientes da fase de despistagem são então implantados no útero da futura mãe. Os restantes são congelados e conservados para que os pais possam ter outro filho no futuro, caso desejem. Eu só consigo ver um embrião como futuro bebê se estivesse inscrito num contexto ou projeto parental. Ou seja, está ali porque há um pai e uma mãe com desejo de ter um filho, ainda que retardado pelo processo de congelação. O processo parental existe. Quando temos embriões em laboratório e o casal em questão não quer ter mais filhos, ainda que tenhamos trabalhado afincadamente para obter aqueles embriões, não há nada que possamos fazer. Un transfert parce qu'ils n'envisagent pas d'autres enfants. Et pourtant, on s'est battu avec eux pour obtenir. Os embriões não se podem desenvolver sozinhos. E por isso a única solução é destruí-los ou transferi-los para outro casal, se possível. Claro que a melhor situação seria sempre que o casal os guardasse para si. Mas a vida é assim mesmo. E a dada altura queremos ter mais um filho, ou não, porque já temos os filhos suficientes, ou simplesmente porque não queremos ter mais nenhum. Quando estes embriões são diagnosticados como saudáveis, dá-se então o início do projeto parental. Se o diagnóstico não for favorável e não se der o projeto parental, então podemos usá-los para pesquisa. Para mim não passam de um aglomerado de células, ou seja, são um objeto biológico. É isso mesmo, são um objeto biológico. Estamos a viver numa lógica que leva ao sacrifício de seres humanos, ainda que não se note ainda que se trata de facto de seres humanos. Por isso, não há o mesmo tipo de responsabilidade ou de consciência imediata do que se fizéssemos experiências em seres humanos, por exemplo. Mas o facto é que fazer experiências em adultos para acelerar a descoberta de medicamentos também tem limites. Há uma fronteira a respeitar. A Igreja diz: escutem, atualmente o preço é demasiado elevado nesta questão em especial. Não queremos correr o risco de considerar que o embrião não é uma pessoa, sem termos as evidências suficientes. E a Igreja diz o seguinte: atenção, o que estamos nós a fazer? E diz mais: e o que dirão as pessoas no futuro de tudo o que fizemos com estas pessoas que não chegaram a nascer?
A história dirá que tratamos estas pessoas da mesma forma que tratamos os escravos? Esse será um drama para a consciência da humanidade? Para o Vaticano, tocar no embrião é um crime. Contudo, por vezes em caso de esterilidade, tocar no embrião potencia a vida. Não podemos, por isso, dar uma mão à natureza nesses casos em particular? Penso que há que respeitar a natureza, sempre. Ser pai e mãe não pode ser simplesmente um desejo. Não podemos simplesmente tomar isso como um ato de vontade. Deve ser, antes de mais, um ato de amor. Se, por exemplo, a natureza estiver ferida e não for capaz de reproduzir ou gerar, podemos ajudá-la, mas respeitando a mesma, e nunca com violência sobre a mulher e sobre a natureza. Pas avec violence sur la femme et sur la nature. Mas afinal, o que é que se passa quando o homem transgride as leis da natureza? Não serão os bebés proveta filhos de Deus? Quando uma criança é concebida, Deus dá-lhe a alma, segundo nos diz a Igreja. Essa criança é concebida de uma forma, num contexto material um pouco diferente, sem dúvida. Mas também não há razão nenhuma para, nesses casos, Deus se recusar a dar uma alma humana a essa criança. Não sei bem. Explicámos-lhe como faziam os bebés com a ajuda de uma semente da mãe e de uma semente do pai que depois se juntavam. Como o pai estava numa cadeira de rodas, a coisa era um pouco mais complicada e por isso tivemos de pedir ajuda a um médico para que ele juntasse as sementes para fazer um bebê. Mamãe tinha uma semente e o papá tinha outra e juntaram as duas sementes. Foram misturadas e pouco tempo depois nascemos nós. Primeiro foi a Anaïs a sair e depois fui eu. Anaïs e Fanny são bebés proveta, assim como a pequena Sara. O percurso dos pais, Anne e Stéphane, não foi simples. Recém-casado, Stéphane foi vítima de um acidente que o deixou paraplégico e sem capacidade de ter filhos de uma forma natural. O casal, católico, determinado a fundar uma família, decidiu, apesar de tudo, recorrer à fecundação in vitro. É verdade que eu tive de me convencer de que ainda podíamos ter filhos e que há uns anos isso não seria possível. Isso ajudou-me a permanecer forte e decidida. Nós somos crentes e tivemos de nos adaptar em função do que achávamos justo. É certo que a nossa decisão não se coaduna com o que diz a Igreja Católica, mas também não há nada escrito contra isso. No início, pelo menos, não estava nada escrito em lado nenhum. Nem se falava nisso. Temos os textos da Igreja e temos a vida. Temos o dogma e temos a paróquia. Entre as duas, há homens como o padre Vernon. Capelão no Hospital Becler de Clamart, todos os dias acompanha casais que se debatem com as suas crenças, tais como Anne e Stéphane. A Igreja não se cansa de afirmar que, para além da decisão moral, que consiste em inspirar-se na palavra de Deus e nas recomendações da Igreja, há também a decisão em consciência. E a consciência é o lugar onde se dá a decisão moral. É por isso que eu respeito sempre as decisões tomadas pelos pais, desde que sejam tomadas em consciência. Anne sempre foi portadora do gene da distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética grave que vitimou o irmão aos 15 anos de idade. Na primeira vez que Anne engravidou, graças a uma fertilização in vitro,
Aos 3 meses soube que o feto também era portador da doença. Mentalmente rezamos sempre para que o bebê se aguente, para que a gravidez aconteça e depois somos obrigados a tomar a decisão, porque ela tem de ser tomada, de interromper essa gravidez tão desejada e de pedir desculpa àquele bebê. Mas não podemos assistir a uma infância infeliz com uma doença assustadora. É verdade que ter vivido a doença do meu irmão foi assustador. Frequentemente essas crianças acabam em centros porque pouco a pouco deixam de ter autonomia. Sei que a minha mãe soube da doença quando o meu irmão tinha 3 ou 4 anos, porque reparou que ele começou a ter dificuldade em subir as escadas. Na verdade, pouco a pouco, os músculos começam a atrofiar e a criança vai perdendo a sua autonomia. E depois, nos centros, as crianças veem as outras morrer. Isso é horrível. Eu não podia impor isso a uma criança. Ainda que essas crianças mantenham um moral super forte e consigam projetar-se no futuro, eu achei que seria simplesmente horrível. E os seus pais, como é que reagiram? A minha mãe sempre achou que, contrariamente ao meu irmão, eu tinha uma alternativa. Pude saber com antecedência e evitar assim uma criança doente. Quando os pais me procuram, é frequentemente porque há uma gravidez de risco e as características da situação são quase sempre idênticas. Estão sempre um pouco assustados com a ideia de meter uma criança deficiente no mundo. Podemos prever o pior, ou seja, a criança não irá caminhar, não conseguirá comer sozinha, terá problemas de visão. E os pais veem-se confrontados com uma escolha corneliana. Alguns escolhem manter a criança. E há mesmo testemunhos de veras espantosos de pais prevenidos que afirmam que querem a criança em qualquer das circunstâncias. E a sua decisão é respeitada pelos médicos. Outros pais escolhem não ficar com a criança e recorrem ao que chamamos IMG, Interrupção Médica da Gravidez, o que acontece com alguma frequência. Os pais hesitam bastante antes de tomar uma decisão dessas e ficam sempre bastante infelizes, a ponto de alguns crentes me pedirem que batize o bebê nado morto, ao que eu respondo que não o posso fazer, que a única possibilidade é mesmo rezarem com a criança nos braços desde a sua nascença, desde o momento da expulsão. E isso também acontece com frequência. E não é nada agradável ver um pequeno ser, ainda violáceo. Enfim, eu nem vos consigo descrever o que vejo. É muito difícil partilhar o desgosto das pessoas, especialmente das mulheres. Os pais têm reações diferentes e alguns nem querem ver as crianças. Assistem ao parto, mas depois viram-se para o outro lado, na presença da criança. Durante a minha prática da medicina, apercebi-me de que no início conhecíamos bem os problemas do corpo e o médico existia para os curar. Progressivamente fomos aprendendo os problemas do foro psicológico e depois, com todas as práticas de medicina antenatal e com a prática da procriação medicamente assistida, fui encontrando dificuldades que não conhecia antes e que fazem parte do chamado sofrimento ético. As pessoas acabam por ter dúvidas com as várias possibilidades que a medicina lhes vai oferecendo, como congelar um embrião, recorrer à doação de óvulos, recorrer ou não à interrupção médica da gravidez porque há anomalias. Todas essas questões criam o chamado sofrimento ético. Todas essas questões-là, se voulez, créent des souffrances éthiques. Não fizemos isto com leveza de espírito. Penso que isso é o que devemos reter. Com uma privação mais difícil por que passamos. No fundo, era uma vida que estava a começar. Mas se pensarmos na vida futura que iria ter, então vemos que aí sim seria ainda mais difícil. Ça sera aussi très dur, voire même plus dur après. Não temos o direito de impor isso a uma criança. Não podemos oferecer-lhe uma vida assim. Eu acho que isso seria simplesmente
Ainda que essa criança tenha sido uma dádiva de Deus, sim, mesmo que tenha sido uma dádiva de Deus. É verdade que algumas pessoas podem dizer que tomamos a decisão por Deus, mas enfim. E no entanto são ambos católicos. Somos sim. Então como é que lidam com isto tudo? Bem, em nenhum momento deixei de me questionar se estaria a ir contra a Igreja. Para mim foi, mas eu não via mal nenhum na minha escolha. Na verdade, nem sequer via como a minha escolha poderia ser condenável. Após a privação da interrupção médica da gravidez, os médicos propuseram a Anne e a Stéphane o recurso à despistagem pré-implantatória nos embriões para evitar o risco de terem um bebê portador de um gene defeituoso. Foi assim que foram escolhidos os embriões de Fanny, Anaïs e Sarah. Os médicos sabiam de antemão que nunca iriam desenvolver a doença. O que podemos nós dizer daquela pessoa? O que é que lhe podemos dizer? Não sei bem. Também não sei bem o que lhe diria. Penso que, em primeiro lugar, há sempre casos particulares. E este é um exemplo particularmente grave. As pessoas são sempre casos particulares e a sua existência também. Eu compreendo a decisão que foi tomada, apesar de tudo. A experiência que teve com o irmão, que ainda assim fez amigos, mostra que havia ali uma vida humana real e que havia algo belo naquela vida humana. E esse é um apelo à ressurreição com o seu irmão. Desse ponto de vista, vale a pena deixar nascer uma criança, mesmo quando sabemos que nos vamos encontrar naquela situação no futuro. É claro que não seria eu que me iria ocupar daquela criança, mas sim ela. Então, eu tentaria sugerir que aquela não era a melhor decisão a tomar, mas também a iria ajudar, uma vez a decisão tomada. Nós não podemos forçar as pessoas, mas podemos esclarecê-las. E esse é, com certeza, um caso limite. Em matéria de moral, há recomendações que podem ser feitas e que não têm a mesma força do dogma, se quiserem. Falo de recomendações que podem ser feitas de forma de veras exigente, como apelo à excelência. Mas nem todos conseguem corresponder à excelência. Nem todos conseguem corresponder à excelência. Contudo, quando temos um discurso universal, apresentamos sempre o melhor para todos. No fundo, é essa a natureza do discurso da Igreja. Reconheço de bom grado que, por vezes, há expressões abruptas, infelizes e pouco pedagógicas. O discurso moral da Igreja não é pedagógico. Na verdade, a nossa vida é feita de altos e baixos, de sucessos e de insucessos, de pequenas concessões. E a este respeito, eu gosto de situar-me um pouco entre aquele que, na medida do possível, lembra o melhor, mas que ao mesmo tempo compreende, ou quase. Temos de ter muito respeito pelo sofrimento, mas não vale a pena fazer disso bandeira para tentarmos impor uma determinada teoria. A partir do momento em que tentamos traduzir determinados factos na lei, não nos podemos esquecer de que a lei toca a generalidades. O essencial é termos uma boa lei e ver se, em alguns casos, não podemos abrir uma exceção. Essa é a grande questão que se coloca ao moralista, para quem talvez a exceção não seja possível. A lei da Igreja é universal. A lei francesa é o que chamamos derrogativa, ou seja, só autoriza a despistagem pré-implantatória em casos excepcionais. Só pode ser realizada sobre os embriões em caso de doença genética de uma gravidade particular reconhecida como incurável no momento do diagnóstico. Na Alemanha, os traumas da época nazi fizeram com que qualquer tipo de manipulação do embrião seja atualmente interdita. Mas os pedidos dos casais alemães de ambos os lados do Reno são cada vez mais frequentes.
Em Estrasburgo, a despistagem pré-implantatória começa a estender-se a outro tipo de casos. Já tivemos 3 ou 4 casos de casais em que um ou os 2 membros do casal eram acondroplásicos, ou seja, anões. Viam aquilo como uma deficiência, como uma limitação. E também aí nos questionámos longamente se isso poderia entrar como indicação para o diagnóstico pré-implantatório. Constatámos que esse diagnóstico era frequentemente proposto durante a gravidez, levando até à sua interrupção, ao aborto. Consideramos por isso que, nesses casos, o diagnóstico pré-implantatório poderia ser justificado. Et donc on a considéré que là aussi, ça pouvait être justifié de proposer du diagnostic pré-implantatoire. Será eticamente lícito fazer tudo o que é tecnicamente possível? O grande debate da atualidade reside precisamente nessa questão. É uma grande tentação, de facto. Penso que haverá lugar para a discussão e que a Europa representa aqui um papel importante e que saberá fazer respeitar os seus valores. Ainda não chegamos ao eugenismo, mas isso pode acontecer. Eu pertenço à geração que viu o nascimento e a morte do hitlerismo. O nazismo foi o eugenismo praticado em massa. Se Hitler tivesse tido acesso aos meios de que hoje dispomos, teria sido ainda mais terrível. Gosto sempre de lembrar uma definição inicial de eugenismo, que é o melhoramento de uma espécie animal ou humana e que subentende uma política eugénica. E nas nossas práticas de diagnóstico pré-natal ou pré-implantatório, nós não estamos a forçar as pessoas a nada. Há uma oferta que é feita às pessoas, uma vez que também há procura. On ne force pas les gens, on offre, il y a une offre. Seguindo determinados critérios, nós respondemos a essa procura. Ou então não respondemos, se for esse o caso. Mas não temos um governo que nos obriga a submeter todos os casais em risco ao diagnóstico pré-implantatório e que obriga todos os nascimentos a passarem por esse processo de despiste. Ainda não chegámos a esse ponto. No dia em que isso acontecer, se acontecer, então cessarei a minha atividade e passarei para a resistência. Há, contudo, uma facção da Igreja Católica que se inquieta com essa possibilidade e que fala de eugenismo no caso da trissomia 21. 92% das mulheres grávidas de um feto a que é diagnosticada essa doença optam pela interrupção da gravidez. Não estamos longe. Estamos numa zona de perigo com contornos poucos claros. E não estamos efetivamente longe do eugenismo quando falamos da política existente em França no que se refere à trissomia 21. Utilizei a palavra política porque há de facto uma política na medida em que é proposto o teste a todas as mulheres. Trata-se de um teste sanguíneo ou ecográfico que é depois reembolsado. Há como que uma obrigação de fazer o teste, o tal diagnóstico pré-natal. Aí estamos efetivamente no limite, pois há uma institucionalização de um teste, o que pode eventualmente incitar o casal. Aí sim, estamos na fronteira e há que manter a prudência. Donc là, effectivement, on est borderline et il faut être très prudent. Corremos um perigo que avaliamos muito mal. Que perigo é esse? Que os direitos de uns e outros possam ser remodelados em função das comodidades e das modas. Como é que eu posso saber se daqui a umas quantas dezenas de anos não me vão considerar também como algo a eliminar, por exemplo? Não sei. Porque se a moral é apenas o fruto de um consenso social e não obedece a uma norma superior, talvez as pessoas idosas comecem a custar demasiado caro. Isso coloca-se hoje ao nível do embrião. Mas o problema pode também vir a colocar-se quando falamos das pessoas idosas. A Igreja, e isso é mesmo mais difícil, elabora o seu discurso em função de um Deus em que acredita e que está na origem de tudo, na origem da vida. Em França, por exemplo, cerca de 60% da população não se identifica com essa dimensão transcendente, o que quer dizer que, inevitavelmente, não aceita o discurso da Igreja. Preferem antes o discurso republicano, que faz referência a valores de respeito, de progresso científico, etc.
Nesse caso, estaremos sempre em contraponto, porque temos um discurso que conta com Deus e um discurso que, e falo esquematicamente, faz tudo para se desembaraçar de Deus e encontrar a sua salvação na mestria técnica. Há um momento em que estes dois universos não se encontram. Eu não cito as coisas em oposição ou em contradição. Penso que o terreno da ciência é um terreno que compreende os mecanismos e que dá nome às coisas e que sistematiza o conhecimento dando-lhe significado. É como uma árvore do conhecimento e espero sinceramente que não sejamos expulsos do paraíso do conhecimento. Além do mais, eu diria que o conhecimento permanece num determinado ambiente e que se liga a uma determinada história projetando-se no futuro. Nesse caso, as pessoas são livres de o integrar numa hierarquia de valores ou de pensamentos. E eu, pessoalmente, ainda que seja ateu, não me sinto minimamente incomodado quando as pessoas assumem as suas crenças. Não diria que seja imaginação, ainda que pense que se trata de um facto, de uma forma de imaginação. Mas também isso faz parte do ser humano. Imaginar. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.